Olá, este é o Conexão Futura. No último dia 8 de maio, foi sancionada em Brasília a Lei número 13.442, que institui o Dia Nacional do Teatro Acessível, celebrado em 19 de setembro. De repente, você pode estar se perguntando por que criar um Dia Nacional do Teatro Acessível? Bem, é para garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham pleno acesso e participação na vida cultural das suas cidades em igualdade de condições. Um direito previsto no artigo 30 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, ratificado pelo Brasil em 2008. No entanto, o número de espaços culturais e produções teatrais com todas as ferramentas de acessibilidade ainda é muito pequeno. Então, para conversar com a gente sobre inclusão na cultura, estão aqui no estúdio Cláudia Werneck, que é fundadora da Escola de Gente, Murilo Onesti, que é advogado, e também a Nara Monteiro, que é audiodescritora. Olá, bem-vindos ao programa, é um prazer conversar com vocês. Cláudia, o Dia do Teatro Acessível é uma campanha, né? Uma iniciativa de vocês, da Escola de Gente, ainda em 2011. Foram muitos anos, né? A gente acompanhou muita luta, muita audiência pública, muita ida ao Ministério Público e, enfim, uma grande vitória, né? Muita participação na época de diferentes agentes da sociedade. E aí, o que significa, né, termos um Dia Nacional do Teatro Acessível? O que o Brasil ganha com essa data? É mais uma mobilização para que as pessoas entendam que pessoas com deficiência têm direito ao planeta e à cultura produzida no planeta, nas cidades onde vivem todos os dias. O Dia do Teatro Acessível, 19 de setembro, na verdade, também é o Dia do Teatro. E a Escola de Gente escolheu esse dia para provocar, para que todo teatro seja de fato acessível. E não apenas em alguns dias, porque nós entendemos que as pessoas com deficiência têm direito à cultura, como produtores, pensadores, plateia, artistas, sempre que desejarem. E quais são essas ferramentas de acessibilidade previstas, né? O que é preciso para que uma peça teatral seja considerada totalmente acessível? Além da acessibilidade física, quer dizer, um local que as pessoas com deficiência possam entrar em segurança e não de qualquer jeito, com banheiro acessível, né, com toda uma circulação acessível, tem a parte da acessibilidade comunicacional, que ainda é mais esquecida hoje, que envolve intérprete de Libras, da língua de sinais brasileira, envolve a legenda, porque há pessoas surdas que não conhecem a Libras, então é preciso pensar nessas duas acessibilidades. Para pessoas cegas tem audiodescrição, a visita ao cenário antes que a peça comece. Todo o material distribuído ele tem que estar em letra ampliada, em meio digital, em braille, ou seja, é um banquete generoso de possibilidades para que as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou analfabetas que cheguem ao teatro possam participar com equiparação de oportunidades. Muito bacana. Gente, a Nara é audiodescritora, né? Trabalha há muitos anos com audiodescrição. E aí eu queria pedir, Nara, para você explicar um pouquinho, né, como é que funciona a audiodescrição. Bom, a audiodescrição é a descrição de toda e qualquer imagem, né? Dentro do teatro, ela tem as particularidades dela, né? Então, no caso, o audiodescritor, a pessoa que vai descrever a peça precisa assistir aquele espetáculo, filmar aquele espetáculo, receber o texto daquele espetáculo e aí essa pessoa vai assistindo o espetáculo, inserindo, né, aquilo que precisa ser descrito, todo o conteúdo que vai ser importante para o entendimento daquela peça, para contar a história daquela peça, tudo aquilo que não foi dito e tudo aquilo que foi feito, né, cenário, figurino e tal, e aí monta-se um roteiro, e aí no dia a pessoa com deficiência pega um fonezinho de ouvido, um radinho, senta onde quer na plateia e fica ali escutando a descrição de tudo. E você poderia, por favor, por gentileza, fazer rapidamente a audiodescrição do nosso cenário? Do nosso estúdio? Posso, a gente está dentro de um estúdio que tem o piso, paredes e teto de madeira clara. No fundo, quase formando um semicírculo, nós temos 5 janelões. Esses janelões dão para um terraço. Esse terraço é todo verde, ele tem uma grama artificial verde e a mureta também é verde com plantas. E nós estamos sentados em cadeiras de madeira clara com braço e estofado de tecido colorido. Da esquerda para a direita tem a Larissa,
Ela está na cadeira com um fundo amarelo, depois vem o Murilo, que está sentado na cadeira que tem um assento verde, a Cláudia sentada na cadeira com assento cinza e eu, na pontinha da direita, sentada na cadeira com estofado vermelho. Muito bacana. Eu já tive a experiência, né, de ouvir, né, a audiodescrição, é realmente bastante interessante, né, e é um trabalho lindíssimo realmente. Agora, Murilo, você é advogado, né, de produtores culturais, né, trabalha com assessoria jurídica para produtores. Essa é uma discussão que é levada você normalmente? Você percebe que há uma preocupação em relação à acessibilidade no teatro? Sim, principalmente para incluir a todos na cultura brasileira, né? A gente precisa que sejam disponibilizadas essas ferramentas, esses modos, para que todos tenham acesso à cultura nacional. Há uma preocupação, então, de se adequar? Sim, e principalmente por causa das leis que cada vez estão surgindo mais abordando o tema. Bom, falando em lei, a legislação brasileira tem avançado muito nos últimos anos para ampliar os direitos das pessoas com deficiência. Em 2008, então, ratificamos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Já em 2015, entrou em vigor a Lei Brasileira da Inclusão, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, além disso, a Lei Rouanet, que é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil, determina que seja garantida a oferta de projetos artísticos e culturais em formato acessível para a pessoa com deficiência. Cláudia, a legislação está aí, as convenções estão aí, né? São tratados internacionais, né? Essa é uma discussão global, mas o que falta para essas leis saírem do papel e se tornem efetivamente prática na produção cultural brasileira? É um processo de consciência, assim, das instituições e das pessoas, inicialmente, de que quem nasce com deficiência não é um detalhe da vida, não é um detalhe da humanidade, é alguém com o mesmo valor humano, é um sujeito de direitos, de todo e qualquer direito, porque o direito à cultura não é um direito muito entendido como nobre em qualquer situação, né? E no caso das pessoas com deficiência, fica como um direito ainda menos importante. Quer dizer, se entende que as pessoas com deficiência façam alguma manifestação artística e aquilo é visto como engraçadinho, bonitinho, raramente até com um interesse mais profissional. Mas fazer cultura acessível, que é um entendimento maior, né? O entendimento de que as pessoas com deficiência podem, inclusive, circular por toda a produção artística. Eles podem estar onde desejarem. Isso é uma questão de consciência e o segundo ponto é uma questão de planejamento e orçamento. É preciso pensar a cultura nessa perspectiva da inclusão, com esse enfoque e fazer um orçamento com esse enfoque, porque tudo que você faz com acessibilidade muda o orçamento para mais. Então as pessoas falam, mas fazer acessibilidade é caro, e nós respondemos que não, é que o seu orçamento de cultura é um orçamento para discriminar pessoas com deficiência. E o orçamento que nós defendemos é um orçamento de não discriminação. Que contemple, né? Que essas contemple. pessoas. E são necessidades específicas. E o teatro, como ele ganha, como é um sentimento nobre no sentido da alegria, do prazer, quando você está vendo acontecer um espetáculo totalmente acessível. Nós, inclusive, estamos hoje qualificando os espetáculos que nós fazemos com total acessibilidade. A Nara trabalha conosco e eu considero a Nara a melhor audiodescritora do Brasil. Não que eu conheça todas, mas com certeza ela é. Mas nós estamos hoje considerando que não é nem mais um espetáculo cultural, é uma vivência, é uma experiência inovadora de tal monta, com tal força transformadora, que nós achamos que ultrapassamos em alguns momentos, sem desmerecer a cultura, mas a própria experiência cultural. É uma experiência humanística. Sim. Os depoimentos, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns espetáculos, né, do grupo da Escola de Gente, os Inclusos e os Cisos, não só como irmã da Cláudia, mas também como repórter aqui do Canal Futura, e os depoimentos que a gente tem, né, das pessoas que participam dessas sessões, até mesmo das pessoas que não têm deficiência, a experiência, né, aquela vivência é realmente muito, muito gratificante, muito enriquecedora. Eu vou pedir para a gente exibir um vídeo que fez parte da campanha do Teatro Acessível, olha só. Ao fundo, uma cortina de teatro. Sou Jorge, sou cego. Fui ao teatro e achei lindo o cenário. Sou Ana e sou surda. Fui ao teatro, um musical que me emocionou muito. Me chamo Rafa e só respiro por aparelhos.
Fui ao teatro e assisti a peça toda da primeira fila. Somos Bel Diogo e Thiago. e nosso maior desafio é ter teatro acessível no Brasil. Cortina abre e mostra logo onde está escrito. Teatro acessível, arte, prazer e direito. Saiba mais em teatroacessível.org.br. Muito É bacana. uma campanha da Fenice, foi a primeira campanha com total acessibilidade da TV brasileira. E eu me lembro das conversas com a Nari, a direção, né, da Fenice, o Beto, assim, para ver como que ia encaixar a audiodescrição em 15 segundos, não é isso? Porque a audiodescrição, ela tem essa questão de tempo, né? Porque, assim, a ideia é nunca a gente descrever sobre alguma fala, né? Porque essa fala é preciosa para o entendimento do que está sendo veiculado, seja peça, filme e tal. E quando você tem pouco tempo, né, você tem que ali dar aquela selecionada naquilo que você vai dizer que seja o mais importante para aquela hora ou que defina aquilo, né, que dê a ideia do todo daquilo, assim. E aí a gente ficou super conversando, porque tinha pouco tempo, porque era necessário esse pouco tempo para veiculação e tinha que ter a audiodescrição. Muito entende? legal. Então, Murilo, a gente citou a Lei Rouanet, né, quando falamos sobre legislação, e essa determinação da questão da acessibilidade na Lei Rouanet, ela é recente? É recente quando se fala em relação a instrumentos como audiodescrição, a Libras. Essa determinação veio pela instrução normativa do começo do ano, que está regulando a nova regulamentação. Antigamente se falava em acessibilidade, mas se preocupava mais em relação ao espaço físico. A questão espacial, rampas, cadeiras e lugares para os deficientes. É um avanço. A Lei Rouanet, então, está contemplando outras questões de acessibilidade. A duras penas, eu admiro muito o Ministério da Cultura, o corpo técnico do Ministério da Cultura, porque já tive embates seríssimos com eles, eu acho que todos estão muito interessados em lançar. E a instrução normativa é uma prova disso, porque ela foi pensada pelos técnicos do MINC, pelo corpo técnico do MINC. Né? E ela tá seguindo também o Estatuto do Deficiente, né, que foi de 2015, que você citou. Exatamente. Com a Lei Brasileira de Inclusão, nós tivemos um avanço no entendimento do que é discriminar. A falta de acessibilidade nos espetáculos teatrais é um ato de discriminação, que pode, não é ainda, pode no futuro, eu imagino que com o avanço da sociedade possa ser considerado um crime, porque ele impede, na verdade, o direito à participação. Exatamente, o acesso. O acesso à participação. Agora, já é considerado criminoso, sem ser crime, você impedir o acesso de pessoas ao conteúdo, porque as pessoas precisam ter acesso ao que acontece com outras pessoas que estão ali na mesma situação. É um exercício de cidadania, né? Certo. A acessibilidade é nada mais do que deixar que todo mundo tenha as mesmas condições que todo mundo tem. Eu vou pedir para a gente colocar na tela algumas fotos do espetáculo Um Amigo Diferente, que foi, por favor, Cláudia, me corrija, o segundo espetáculo com todas as ferramentas de acessibilidade. A gente vai passando as fotos. E aí é um espetáculo super divertido, um musical maravilhoso, Cláudia. E aí, a partir do projeto Teatro Acessível, vocês também têm feito caravanas, né? Por cidades do Brasil, realizando oficinas. As fotos são mais da nossa caravana. Da caravana. Essa foto é linda, aliás, né? Ali a Libras. Nós vamos. Essa é a mais recente, caravana. É a mais recente, tem o patrocínio da MRS por meio de Lei Rouanet. Tem apoio do Ministério Público. Nós sempre nos associamos muito ao Ministério Público, porque nós entendemos que são parceiros importantes, até para dar credibilidade ao cumprimento da lei, que nós estamos cumprindo, para que as pessoas entendam. Teve uma cidade, por exemplo, que a prefeitura havia se comprometido a oferecer banheiro acessível, ela não ofereceu, e a Escola de Gente, com recursos do projeto de obra, de aluguel de equipamento, alugou um banheiro químico acessível. Que eu não sei nem se chegou a ser usado, né? Você estava nesse dia. Eu estava. Mas o fato é que a gente garante, porque tem que garantir, porque não pode uma pessoa em cadeira de roda chegar para assistir um espetáculo e não ter dinheiro e direito ao banheiro. E você não tem como prever quem é o público, né? Quem vai assistir o seu espetáculo. Assim como já construímos rampas em teatro aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema,
para o palco, porque não tinha rampa para o palco. E nós íamos fazer o lançamento desse projeto de lei que estava sendo lançado, e nós construímos uma rampa, né? E o banheiro foi usado. A banheiro foi usado, A Nádia está aqui de testemunha. Né? Agora, o interessante é que, assim, tem que se dar um jeito para fazer acessibilidade. Não importa, a desculpa de não ter orçamento, para mim, é revoltante. Inclusive agora, eu sou aqui, não sou especialista no assunto, mas acredito que a Lei Rouanet agora, tendo esse dispositivo, né, essa normativa, os orçamentos agora têm que contemplar essas ferramentas, né, para serem aprovados. E o que eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo eu não consigo patrocinador que aceite. Olha, nesse ponto, nunca nenhuma das empresas que nos patrocinaram, e foram várias, questionaram por um segundo o valor dos recursos de acessibilidade. E eu acho que não é para questionar. Ao contrário, eu acho que isso agrega valor. Você patrocinar um projeto que está com esse modo de pensar inclusivo, agrega valor a quem está apoiando. Exatamente. Né? E a questão da Lei Rouanet, os grandes musicais de São Paulo, há mais ou menos 2 anos, eles inseriram a questão de acessibilidade justamente pela Lei Rouanet e estão indo regularmente, tem sessões acessíveis lá. Agora, a gente está falando aqui de normativas, legislação. Quem fiscaliza isso? Ou quem deveria fiscalizar isso? Que interessante, porque há 3 dias eu estava em Brasília numa discussão com o Conselho Nacional do Ministério Público, que é quem fiscaliza o Ministério Público na fiscalização. E um dos temas era acessibilidade, né? Porque a verdade é que a fiscalização praticamente não existe. Ela está só condicionada à prestação de contas, né? No momento em que você vai fazer a sua prestação de contas do seu espetáculo, você vai ter que dizer aquilo que você fez e provar que você fez. Então, por enquanto, essa é a única fiscalização. Isso pela Rouanet também. Isso pela Rouanet. Porque agora, eu acho que tem uma questão da Rouanet que é a seguinte, ela propõe a colocação de acessibilidade, mas não de todas as acessibilidades. É verdade. Então, e nem todos os dias. E nem todos os dias. Então, na verdade, aquele espetáculo, ele cai nessa questão de que ele não vai ser acessível todos os dias para qualquer pessoa. Ele vai ter o dia, né? Ele vai ter aquele dia marcado. Hoje nós vamos colocar ou audiodescrição, ou Libras, ou o que for de acessibilidade. Mas é aquele dia, entende? Ou tantos dias. Mas, na verdade, eu acho que o que deveria é todos os dias. Claro. Né? Assim, a pessoa com deficiência, com qualquer deficiência, tem o direito de acordar naquele dia e dizer, opa, hoje eu quero ir ao teatro, abrir o jornal, você nem abre mais o jornal, mas enfim, olhar, exatamente, ver pela internet a programação e ir. Claro. O tempo está passando rápido e aí agora eu quero fugir um pouco da questão teatral, mas continuar na cultura, porque a gente vai falar então de acesso a leitura, né? Porque vocês, Cláudia, na Escola de Gente também estão com a campanha Todas as Pessoas Têm Direito a Conhecer Todas as Histórias, que é livro e leitura acessível. Conta um pouquinho da proposta, que ações vocês têm realizado nesse sentido? É bem complementar, né? Porque quando nós fazemos teatro acessível, nós geralmente, sempre que possível, nós também oferecemos livros acessíveis, né? Então, tudo está muito interligado. O próprio programa da peça? O próprio programa da peça, tudo é muito interligado. Nós fazemos uma diferença entre livro acessível e leitura acessível. Livro acessível é um livro que tem vários formatos. Nós temos livros com 10 formatos acessíveis. Mas nós não estamos assim satisfeitos com isso, porque nós entendemos que o ideal não é você ir aumentando o número de formatos. É você trabalhar dentro do conceito de desenho universal, onde você, com menos formatos, consegue garantir mais acessibilidade. No Brasil, entretanto, é muito difícil você produzir livro acessível, porque você precisa de incentivo. A gente faz muita coisa também com Lei Rouanet. Eu acho que a área do teatro é muito mais evoluída no pensamento inclusivo dentro da área da cultura do que do livro. Eu acho a Fundação Brasileira, Fundação FBN ainda bastante assim, reticente no entendimento do livro acessível. Agora, a leitura acessível é algo muito... As editoras também, o mercado também, As editoras, nossa, eu tenho... também foi um tema que conversamos essa semana. As pessoas cegas não chegam nas livrarias e não conseguem comprar
os livros que desejam. E isso está posto à jurisprudência, mas as editoras, por alguma razão, porque não é caro fazer o livro em formato digital ou em DAISY, não é caro. Eu realmente não entendo assim, porque não é uma questão econômica, é uma questão de um pensamento pouco desenvolvido, digamos assim, no que se refere a para que serve o livro, para que serve a leitura, porque a leitura, a leitura é a forma que você acessa os conhecimentos circulantes na sua geração. A leitura, para nós da Escola de Gente, não é pegar um livro, a leitura é a forma como você acessa o conhecimento. Essa figura do livro tradicional impresso em tinta também é secular e antiga. Sim. Isso foi feito só para as pessoas que enxergam, que têm mão para segurar um livro. Então, quando você pensa em leitura acessível, você pensa em acesso a conhecimento. Quando não há leitura acessível, principalmente para a criança, você rompe todo o sistema de fluxo de comunicação entre uma geração. Toda criança tem direito a ter acesso às histórias contadas pela sua humanidade. E se você interrompe isso, você prejudica uma geração inteira. Você não prejudica só aquela criança cega, você prejudica toda uma geração que perde a oportunidade de alavancar reflexões. Então, é uma área que cresce menos do que a do teatro, ela é mais problemática, reside mais interesse financeiro em que ela não caminhe, em que ela existe uma ideia também muito antiga de que as pessoas cegas vão ficar felizes recebendo de graça os livros que o governo e que outras fundações que fazem livro acessível vão doar. E o dinheiro público não é para isso, o dinheiro público é para fomentar todos os direitos, também o direito ao consumidor, que é um direito que a pessoa cega tem também dificuldade de exercer. Então, assim, eu acho ainda bem infantil o modo como nós tratamos do livro acessível, da leitura acessível. Por favor, Murilo. Com meios digitais que a gente tem, deveria ser muito mais fácil, né? Porque hoje, com audiolivros, com livros que são digitais, como você mesmo disse, deveria ter uma facilidade muito maior do que simplesmente o braille que tinha antigamente, no exemplo. Agora, só para não ser assim muito cruel... não é uma questão do Brasil. Quando a gente viaja, a gente tem uma circulação grande em outros países do mundo, na Europa, essa questão da acessibilidade na comunicação, no livro, no teatro, nas artes visuais, no cinema, ela é muito precária. Ela é muito precária. Então, é um pensamento humanista precário, que independe do quanto aquele país está desenvolvido economicamente, etc. É da humanidade, na verdade. É da humanidade. Nara, para a gente finalizar, para quem está nos assistindo, né, e se interessou, por exemplo, pela audiodescrição, como é a formação, né? Como se tornar um audiodescritor? Hoje em dia a gente já tem caminho, quando eu comecei ainda não haviam tantos caminhos institucionalizados assim, mas hoje em dia a gente tem pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, assim, então a pessoa já pode procurar e fazer realmente um curso e ter um título e ter uma formação, né, assim, completa no trabalho. Eu comecei na lenha, ali na lenha, aprendendo bem no começo, entende, assim. Eu vou deixar, mas então... a Nara tem uma formação de atriz, que também é importante. É importante, pode facilitar, de repente, esse processo, Nara? Talvez sim. No caso mais específico, eu acho, inclusive, de teatro mesmo, né? Porque você, como ator, está ali dentro e tal, teatro, cinema, mas a audiodescrição, ela é muito mais do que isso, né? Ela abrange, inclusive, livros, descrição de imagens, museu, enfim, ela está aí a serviço de tudo, entende? Missa, casamento, aniversário de 15 anos. Ou seja, é um verdade. Caminho. Conferências. Olha, eu adoraria continuar conversando, né, abrindo também essas outras possibilidades, falarmos de outros bens culturais, como a Nara falou aqui dos museus, né, tão importantes, mas eu realmente preciso encerrar. Então, rapidamente, eu vou deixar dois sites para você que está em casa. O site primeiro da Escola de Gente, está aí na tela, escoladegente.org.br. Você encontra notícias atualizadas sobre acessibilidade e inclusão no Brasil, conferências internacionais. Também tem uma aba de publicações para você ter acesso ao material da Escola de Gente. E também tem um outro site que fala sobre audiodescrição para você pegar mais informações. Então tá aí audiodescrição.com.br. Muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bacana o nosso bate-papo. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado pelo convite.
A você de casa, eu agradeço sempre a sua companhia, lembrando que a gente se encontra de segunda a sexta na tela da TV, mas a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.